Olá, como vai? Sou Valteno de Oliveira, estou aqui para mais uma apresentação do nosso Questão de Ordem aqui no Agro Mais. Temos a honra de receber aqui no estúdio Bruno Luque, diretor técnico da CNA. Obrigado por ter vindo. A CNA é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que todo ano, no final do ano, dezembro, faz aí o balanço e as perspectivas do agro. Esse ano qual foi o destaque, Bruno? Bem, eu acho que esse ano nós tivemos imprevisto além do normal, né? Que pese o final da pandemia já ainda trazer altas nos custos, nós tivemos o clima que afetou muito a região sul do país, mais o estado do Mato Grosso do Sul, bem como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que aumentou muito a questão de preços de fertilizantes, de energia, combustível, não afetando não só o agro brasileiro, mas do mundo inteiro. Então, acho que esse somatório de fatores prejudicou a produção, né, e com isso nós tivemos aí uma queda, né, no PIB do agronegócio. Acho que depois de crescer 24% em 2020, crescer 8,4% em 2021, nós vamos cair 4,1% esse ano, em função principalmente dessa quebra de produção. Agora, a gente percebe que mesmo com esse cenário adverso, há uma previsão de safra para o ano que vem de mais de 300 milhões de toneladas. Como isso é possível? Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto positivo que nós temos para o próximo ano, porque em que pese nós temos plantado uma das safras mais caras, né, dos últimos anos, boa parte desses produtores, de certa forma, eles conseguiram travar preços ou realmente vão ter uma margem mais apertada no próximo ano. Mas que tudo indica que o clima, de certa forma, vai estar mais favorável, a intensidade da laninha já está menor, então a gente espera que os efeitos entre os meses aí de janeiro e fevereiro seja menor e com isso a gente atinge algo em torno de 312 milhões de toneladas, que daria 15% a mais do que nós temos agora. Então o produtor vamos dizer assim, como a gente diz, é o apaixonado pelo setor e realmente ficcionado em aumentar a produtividade. Então ele vai seguir produzindo, né, que pese todas essas dificuldades de custo de produção, de crédito, ele vai fazer teremos uma boa safra no ano que vem. Essa resposta do Bruno me faz aqui lembrar, mandaram para mim há pouco no celular, nós estamos falando aqui depois da derrota do Brasil para a Croácia, então dizem que o técnico pode até abandonar o campo, mas o campo não abandona o Brasil, Bruno, é verdade, né? Exatamente. Como o produtor é um otimista por natureza, né? E todo o pacote tecnológico para que a gente tenha um aumento da produção para o ano que vem, ele vai ser trabalhado, já está sendo trabalhado em campo. E se o clima realmente conseguir manter um desempenho melhor do que o anterior, tudo indica que nós, pela primeira vez, teremos uma safra acima de 300 milhões de toneladas. Bom, eu vou voltar ao tema que o Bruno falou como o grande gargalo que foi esse ano, que é essa questão dos insumos, do preço dos insumos, né, provocado principalmente pela guerra lá no leste europeu. Mas esse é um tema que eu me lembro que quando a guerra tinha estourado mesmo, havia uma preocupação de que os produtores tivessem que usar menos insumos na produção e com isso diminuir um pouco aí a produtividade. Isso aconteceu? Essa projeção de 300 milhões é em função do aumento da área plantada? Não, lógico que você tem incremento de área, mas o pacote tecnológico, de certa forma, ele segue robusto. Agora, só para a gente ter uma noção de custo, se a gente fizer uma análise de junho do ano passado e junho desse ano, né, foi o período que a gente teve logo após a guerra, os picos, nós tivemos aí o cloreto de potássio com mais de 100% de aumento. Quando a gente fala de MAP e ureia, foram 46% e 51%. Glifosato, 225% de aumento. E no mesmo período, se eu analisar o quanto variou o preço da saca de soja, foi 20%. O boi, basicamente, se manteve estável. E o milho caiu entre 7% e 8%. Então você vê que já o produtor que travou no meio do ano, que já começou a fazer as suas compras e fazer esse ajuste, de certa forma, essa safra 22, 23 já vai estar uma margem menor para ele no próximo ano. Então, tudo isso já é algo que dificulta. Como as commodities ainda estavam, de certa forma, em alta, ele vai manter, porque ele teve ainda uma certa recuperação desse caixa. O problema são as cadeias voltadas para o mercado doméstico, quando a gente fala de fruticultura, horticultura, cadeias onde o preço é feito no Brasil, onde o consumo não está elevado. Com uma projeção de PIB para o próximo ano de 0,8% PIB Brasil, então a expectativa é que você não haja ampliação de consumo. Então, o que pode haver é realmente redução de área em algumas cadeias, horticultura, fruticultura, a própria pecuária de leite. Chegou nesse ano um pior patamar de retração na produção, mesmo com preços altos no produtor no segundo semestre, é uma atividade de ciclo biológico, né? A rentabilidade foi tão ruim que o produtor reduziu ao máximo a produção. E não é de uma hora para outra que você consegue recuperar isso.
Então, essa é a nossa maior preocupação. Essas cadeias que você não tem a gestão de risco tão apurada, que eu não consigo fazer seguro, que eu não consigo travar preço, realmente o produtor fica muito incerto na sua gestão. Então, às vezes, o que ele faz é reduzir muito mais a área e buscar outras culturas que têm um risco menor. Eu queria falar também da cultura do trigo, que parece que tem crescido e há uma expectativa de que seja assim, a grande vedete do mercado agro para o ano que vem. Isso confere? O trigo, nós temos um fator internacional, né? Há uma tendência, como eu falei, de queda no preço das commodities. Principalmente agrícolas estão inseridas nesse processo. O trigo é uma das únicas commodities que nós teremos aumento, né, no preço. Há uma expectativa de aumento de preço. Por quê, Bruno? Porque você tem ainda o conflito entre Rússia e Ucrânia, que são os maiores produtores, e junto ao leste europeu, com problemas de alta inflação, ligada à energia, combustível e tudo mais. Então, a expectativa, vamos dizer assim, a oferta e demanda de trigo para o próximo ano, pelo lado da oferta, ela tem muitas variáveis que a gente não consegue controlar. Então, o mercado está precificando em alta e a demanda não vai cair, porque o trigo é um dos principais cereais consumidos no mundo. E a Argentina está em crise? Além da Argentina. Então, você lembrou bem aqui, você fecha bem o ciclo, né? Então, há uma expectativa boa de preço do trigo no próximo ano. Isso para o Brasil é muito bom, né? De certa forma, a gente conseguiu ampliar a produção de trigo esse ano, é algo que a gente ainda está melhorando, desenvolvendo muito trigo do Cerrado. A Embrapa tem feito um trabalho espetacular, os produtores investido nessa tecnologia, melhores cultivares. Então, a gente tem uma expectativa que o mercado do trigo se fortaleça para o próximo ano na visão do produtor e, com isso, de certa forma, ele cria mais estrutura para que ele possa a gente reduzir essa dependência que hoje nós temos do trigo. A gente não é autossuficiente nesse produto. Então, a partir do momento que você tem um cenário de preços melhores, você consegue construir uma estrutura mais competitiva, de certa forma você mantém isso nos próximos anos. Se eu estiver enganado, você me corrige, mas parece que no balanço o Brasil aumentou em 40%, ou as exportações brasileiras desse ano representarão, as exportações representam o agro representa 48% da nossa pauta de exportações. A gente vai conseguir manter isso no ano que vem? Ou vai depender disso que você está falando, do apetite ou do desapetite do mercado, principalmente do mercado asiático, em relação às commodities? Bem, nós temos uma expectativa de PIB mundial menor, né? Então, de certa forma, você tem um crescimento, vamos dizer assim, menos acelerado. Não vai cair, mas vai ser um crescimento menor. Com o preço de commodity em alta, então, assim, você espera compensar no volume, né? Só que se o volume não tiver quem compre, a ideia é que você basicamente mantenha a mesma quantidade ou pouca coisa maior para o próximo ano. Então, assim, a expectativa é que a gente não tenha grandes incrementos, que a gente tente manter o que a gente conseguiu esse ano, que já foi algo realmente muito grande. Para você ter ideia, nós tivemos aí de janeiro a novembro, basicamente 20% a mais que todo ano de 2021, já foi um ano recorde nas exportações. Né? Então, Isso em volume ou em valores? Mas em volume a gente cresceu também. Em volume eu acho que foi em torno de 6%. O crescimento menor, porque geralmente é o preço que puxa mais. Então a gente espera que realmente o ano que vem vai ser um ano bom para as exportações. Agora a gente não pode esperar grandes crescimentos. Então esse percentual eu acredito que vai girar em torno de 48%, porque vai depender muito dos outros setores da economia. Se a economia brasileira não cresce muito, então eu posso até ampliar, se eu não tiver exportações de outros segmentos da economia brasileira, entende? Porque, teoricamente, 48% é em cima do total exportado pelo Brasil. Se a economia não for bem, teoricamente, esses outros produtos não podem ter um grande avanço no mercado internacional também. Os carros-chefe continuam sendo soja, milho? Açúcar, celulose. Né? Acho que são um milho para o ano que vem. Ainda cresceu muito esse ano, foi mais de 200% de aumento. E carne, Bruno? Carne nós vamos ter incremento, né? Acho que, de certa forma, a China vai seguir comprando. Não fala proteína animal, né? Isso. Quando eu falo de carne bovina, né, a gente vai manter ainda. Tem outros países que começaram a consumir, como os Estados Unidos consumindo mais, o próprio Canadá, enfim, eu acho que outros países que têm aí vão manter um apetite em alta das carnes brasileiras. O setor da avicultura é um setor extremamente diversificado, dinâmico, já ocupa boa parte do posicionamento. Como eu falei, talvez esse setor você não tenha grandes crescimentos, mas vai manter ali o crescimento de 1%, 2%, que para esse setor que é grande já é um crescimento satisfatório. E a suinocultura, que eu acho que foi nós tivemos um grande crescimento esse ano da carne de suíno no Brasil, foi mais de 5%. E como a gente teve dificuldade de escoar essa produção em função de países que fecharam aí a reduzir a sua exportação, dentre eles a China, nós tivemos aí uma oferta muito grande e pela primeira vez nós tivemos o preço da carne de suíno menor que a carne de frango no Brasil ao consumidor.
Então é algo que preocupa, porque o custo de produção, né, do suíno ele é muito mais elevado. Mas para o próximo ano a gente já espera um ajuste entre oferta e demanda, que de certa forma vai fazer com que essa cadeia siga crescendo, mas também não em percentuais tão grandes como foram nos últimos anos. O fator China é importante, nosso maior comprador, é visto como o quê nesse cenário de perspectiva? Bem, a China aumentou em média acho que 20% o consumo, as importações de produtos brasileiros do agro esse ano. A gente está vendo a questão de como ainda está sendo trabalhado a política contra o Covid no país, que ainda tem algumas restrições, há uma sinalização do próprio a demanda do setor do país que possa ser menor, né, em que pese continua sendo grande. Então, o que a gente espera para a China é que haja ainda um consumo significativo, vai seguir sendo nosso principal parceiro, porém não com incrementos tão fortes como foi em anos anteriores. O próprio milho, que seria uma expectativa de a gente aumentar muito essa produção, de certa forma, há estoques já, de certa forma, maior no país e há uma expectativa de produção também maior, sendo a China um dos maiores produtores de milho junto dos Estados Unidos. Então, vai haver esse incremento na produção de milho, mas não algo que a gente possa esperar que seja tão grande como foi esse ano. E esses outros parceiros ali do lado? Singapura, quem mais temos ali? Os países da Ásia como um todo é onde tem tido uma maior demanda. Inclusive a CNA tem aberto... Exato, nós tivemos... Já são 3, né? 3, em Singapura, em Dubai e em Xangai. Né? São 3 escritórios que nós temos que têm mapeado a questão do consumo e têm ajudado, principalmente produtos que não são os principais pautas de exportação, né? Produtos como cafés especiais, hortifruti, os lácteos como um todo, o produto da agricultura, do mel, né? São os principais produtos do Agro.br, um produto que a gente tem em parceria com a Apex, que tenta botar produtores brasileiros em contato com os compradores desses países. Então é um projeto que tem tido resultados maravilhosos, só que para você criar essa cultura exportadora é algo de médio a longo prazo. A gente está inserindo ainda esses produtores nesse comércio e isso, para ter efeito, vai realmente demorar, mas é uma base sólida, onde tem capacitação, tem todo o trabalho de desembaraço aduaneiro, tem realmente esse mapeamento, essa interlocução nesses países. Então é algo que vai tá em crescimento. Mas para a gente alterar de forma significativa a balança é algo ainda muito pequeno, né? As commodities ainda vão seguir sendo os principais produtos. Agora, pelo lado das commodities, a gente tem trabalhado essa questão de diversificação da pauta exportadora e de novos parceiros. Esse ano mesmo foi mais de 40 mercados abertos, trabalho muito importante feito pelo Ministério da Agricultura, que a gente espera que tenha continuidade. Tem os principais acordos que precisam ser validados, principalmente o acordo do Mercosul e União Europeia, que é um acordo importantíssimo. Então, essa agenda, né, de acordos comerciais é algo que nós temos muito interesse que avance e, inclusive, nem a gente listou no nosso documento quais seriam esses acordos, né, em ordem de prioridade. Bruno, voltando aqui para os desafios, nós falamos agora, estamos falando aí dos desafios das exportações, do mercado externo, mas voltando para aqui. Há muitos desafios. A CNA tem colocado que uma das preocupações para o futuro, nós estamos aí com o novo governo, é segurança jurídica e às vezes uma certa vocação do novo governo para a regulação do agro. Como são os desafios internos? Esses dois temas, eu queria que você desenvolvesse eles. Bem, acho que cabe a gente ressaltar que a CNA elaborou um documento, né, para os próximos governantes, tanto candidatos a presidente como a do Congresso Nacional. Então, ali está listado nossas prioridades e, basicamente, os principais eixos que nos afetam. E esse documento a gente teve um diferencial que a gente pegou não só o agro, mas o Brasil. Então, o que a gente aponta ali é algo para realmente ser seguido para ter desenvolvimento econômico. Porque se o Brasil for bem, de certa forma, o agro vai bem. Boa parte dos produtos que a gente produz fica no Brasil. Precisa que a economia gire, precisa que tenha realmente emprego, PIB crescente, para que nossos produtos tenham uma situação melhor nesse mercado. Falando da segurança jurídica, ela é essencial na questão do direito de propriedade. A gente viu o que avançou em número de títulos de terra para esse ano, foi mais de 420 mil, né? Acho que isso é um marco. Nós tivemos, aí, se pegar de 2000 a 2016, se eu não me engano, foi em torno de 280, 290. Então foi um trabalho muito importante do governo, que a gente espera que seja realmente mantido. Porque a melhor forma de você desenvolver, né, ao assentado é você titulando, dando assistência técnica e fazendo com que ele entre nos programas sociais, como crédito. Trabalho do Geraldo mesmo. Exatamente. Então, fica público que o registro ao trabalho do Geraldo modernizou muita coisa, deu eficiência, deu escala. Boa essa reforma agrária, na verdade, né? Que era só a desapropriação, acho que foram mais de 5 bilhões que gastamos para poder pagar aquilo que estava comprado, né?
E agora esse produtor ele pode ser inserido, né, nos programas sociais, buscando um crédito rural, buscando os programas de assistência técnica da própria Anater. Exatamente, ter a fiscalização ambiental. Enfim, ele foi incluído, né, como um produtor rural agora, porque de certa forma antes ele não tinha direito de participar dessas coisas. E durante esses 4 anos a gente vê pelas estatísticas do INCRA que diminuiu assim, você tinha quase que uma invasão de terra dia, eram várias aí, caiu parece que para 20 ao longo de toda a gestão, ou 30, que é um número bastante pequeno em relação comparativo aos outros governos. É essa segurança que você está se referindo, a do direito da propriedade, de não ter invasões, do produtor ter tranquilidade. Nós temos um capítulo de segurança. Nesse capítulo a gente fala tanto do urbano como do rural. Então, para esse produtor, o que ele precisa de ter segurança no campo, aí é segurança contra roubo, né, contra qualquer tipo de criminalidade que o cidadão urbano também sofre. Né? Então, a gente pretende aumentar essa segurança do campo. No documento existe propostas para isso e com experiências bem-sucedidas já testadas. Mas eu acho que não só isso, né, Bruno? Quando a gente vê, por exemplo, tentativas de dizer que vão revogar decretos que, por exemplo, da ministra Tereza, porque você tem um projeto, por exemplo, os defensivos, eu já vou entrando aqui na pauta do Congresso, parado no Senado, você imagina se revogar os decretos da ministra que liberou aí o uso de defensivos em algumas culturas. Isso causa insegurança. Exato. Então, assim, você tem a da propriedade e tem a do ponto de vista jurídico. Esses pontos que você acabou de listar é um exemplo. Então, você tem ali órgãos técnicos que fazem avaliação. No caso defensivo, não é só o Ministério da Agricultura, mas você tem lá o Ministério do Meio Ambiente, tem a Anvisa, né, a Via Saúde. Então, você tem situações técnicas que muitos desses temas acabam indo para o Supremo, com uma discussão que deveria ser teoricamente pragmática ou só de constitucionalidade, ele acaba entrando na seara ideológica. Então, acho que esses pontos são algo que o produtor realmente receia muito, que se intensifique. Né? O que ele quer realmente é seguir produzindo. O Brasil é competitivo. Nós temos que fazer, o governo, né, e os órgãos legislativos, do judiciário, têm que fazer aquilo que lhes cabe, que é dar, vamos dizer assim, um ambiente harmônico para que esse setor econômico evolua. Não é benesse, nós não queremos benesse, nós queremos que realmente as leis que foram determinadas sejam cumpridas. E as que não foram aprovadas... Que nós temos um ambiente para discuti-las, né, como a gente faz no Congresso, e, de certa forma, buscar ali o que é bom para todos. E aí isso já entra na regulação. Quando se tenta regular de maneira ideológica, ou tirando do água, isso é prejudicial, né? Que esse é o ponto que eu queria tocar com você também, que é a segurança jurídica e a regulação. Não haver a regulação no sentido de dizer você vai plantar, você vai fazer, criar, vamos dizer assim, áreas de aqui só planta isso, aqui só planta aquilo. Você tem aquele velho clichê, né? Que o mercado é soberano. Então, a melhor forma de dizer o que fazer é o mercado. O que cabe ao governo, cabe ao Congresso, ao Supremo, é trabalhar como esse mercado pode ficar mais leve para os vários segmentos que compõem o setor. Então, posso trabalhar políticas de estímulo a determinados perfis de produtor, né, o produtor da agricultura familiar, o médio produtor, o produtor que tem larga escala. Então, tem formas de a gente deixá-lo cada vez melhores, né? Agora, sem interferir nas questões de mercado. Porque toda vez que eu crio algo artificial, eu crio uma desordem que para você conseguir consertar é algo complicado. E eu vou te dar um exemplo, o próprio tabelamento de frete, que é algo que não foi julgado até hoje. Então, olha o que ele gera de insegurança, né, entre os próprios caminhoneiros, né, que tiveram problemas aí, e o próprio produtor que precisa contratar essa importante serviço, que em momentos, né, de oferta, teoricamente o preço sobe mais que a tabela. E aí, como é que fica? Ele consegue pagar a tabela? Não consegue. Esses desenhos, quando a gente está falando aqui, ainda não está definido o ministro da Agricultura, não está definido o desenho, se vai ser desmembrado, criado alguma coisa. Mas, de qualquer forma, o novo governo fala muito em alimentação saudável, em incentivar a agricultura familiar. Isso já não vinha sendo feito? A alimentação saudável é o alimento que nós produzimos. E a agricultura familiar, inclusive nesse governo, ela teve os maiores recursos do Plano Safra. Conseguimos trabalhar vários programas da Anater de assistência técnica, o Agronordeste, inclusive que foi feito com a parceria do Senar, né, mais de 40 mil produtores assistidos, com resultados acompanhados desde o início, mês a mês, mostrando a rentabilidade, que esses produtores conseguiram aumentar de produção, de caixa no seu bolso, que é o que interessa. Então, isso aí, de certa forma, estava sendo trabalhado. A própria, como eu falei, dos títulos de propriedade que foram dados para os produtores assentados. Então, tudo aquilo que visa agregar dentro da legalidade, acho que isso só vem a somar.
Agora, o que a gente não pode ter é artificialidades de mercado, porque isso não se sustenta no médio e longo prazo. Isso acaba que, de certa forma, vai minar a competitividade de um segmento ou de uma cadeia ou um determinado perfil de produtor no futuro, quando aquela política for retirada. Ela tem que servir de um estímulo. Ela não pode ser, o que a gente fala, é uma mola propulsora e não uma muleta. Isso cabe nos programas sociais também. Eu não tenho que comemorar que eu estou botando mais gente no Bolsa Família, no Renda Brasil. Eu tenho que comemorar que eu estou tirando. Essa pessoa ela passou por um momento difícil, está sendo inserida no mercado, está empregada, está conseguindo gerar recursos próprios. Mas a gente entende que nos momentos mais críticos... A pandemia, por exemplo. Exato. Agora, tem que ter uma política eficiente. A política pública tem que ser eficiente. Ela tem que ver, não só um momento imediato, mas buscar a inserção daquela pessoa, né, no mercado no futuro. Acho que independente de que lado do balcão ele esteja, né, se é o setor agropecuário ou qualquer outro setor da economia brasileira. Alguma luz amarela com relação à questão de abastecimento? Vamos falar agora para o brasileiro entender mesmo, arroz, feijão, leite. Leite acho que não tem crise de desabastecimento, é mais o produtor que pena com preço. Mas arroz e feijão, de vez em quando a gente tem aí uma oferta menor, uma hora, o preço eleva um pouco mais. Qual a sua expectativa, qual o estudo para arroz e feijão? Engraçado quando a gente fala de arroz e feijão, né? Na pandemia ficou claro que como aumentou o consumo, né? E aí falou, se tivesse estoque, se realmente tivesse mais incentivo para o produtor de arroz. E aí, analisando 5 anos antes, o produtor de arroz teve, acho que, 1 ano positivo, 4 fechou no negativo, né? Custos maiores que o preço. E quando eu analisava o consumo, não de 5, mas de 8 anos, o consumo de arroz no Brasil caiu 16% nesse período, né? Ou seja, as pessoas estão mudando o hábito alimentar. Estão comendo na rua, então não cozinham mais em casa, famílias menores. Então, de uma hora para outra, eu fecho todo mundo em casa, coloco o recurso, principalmente da população mais carente, que é o alimento básico. Então, o consumo explode, mas de uma forma artificial. É o que eu falei da questão da artificialidade do mercado. Então, naquele ano, faltou feijão. Faltou não, os preços se elevaram, porque teve o produto. Você não deixou de comprar no supermercado, só que ele ficou mais caro, porque é a lei da oferta e da demanda, né? Então, o que aconteceu agora? Voltou, quando a pandemia já diminuiu, o consumo de feijão e arroz começou a cair. Então, o arroz, mais uma vez, o preço ao produtor foi reduzido. O que ele fez? Ele vai reduzir a área de produção. É uma atividade econômica. Se eu não tiver um preço que remunere, como é que ele amplia a área? E mesma coisa do feijão. O arroz ainda tem um agravante, quer dizer, tem um ponto positivo, que a gente exporta um pedacinho. Não é uma grande coisa. Agora, o feijão, não. Se eu trabalhasse, como a gente tem tentado trabalhar na CNA, uma cultura exportadora do feijão, os feijões e pulses, de certa forma o mercado internacional pode equilibrar preço quando houver queda no doméstico. Com isso, não vai ter redução na produção, né? Como já não tem mais no milho. O milho tinha esse problema. Quando eu não exportava milho, tinha ano que tinha milho sobrando e outro ano faltava. Por quê? É uma atividade econômica. O produtor precisa ter renda para poder plantar. Então, a exportação, de certa forma, ela complementa esses produtos. Então, mais um ponto que às vezes as pessoas colocam que a exportação é prejudicial, ela aumenta o preço do alimento? Não. Ela faz com que o produtor continue produzindo, mesmo quando o mercado doméstico está ruim. Então, eu acho que a melhor política, né, que nós teríamos é justamente como tornar esses produtos... Posso até fazer uma política de aumento de consumo de feijão e arroz, que são alimentos extremamente saudáveis, mas até mesmo como esses produtos podem ter maior inserção no mercado internacional, que aí eu não vou ter falta ou não vou ter redução da produção em momento nenhum. Bruno, nós estamos chegando no final. Eu quero te perguntar agora sobre um outro tema que está muito ligado ao agro, que é a questão ambiental. Então, o agro é sempre muito pressionado, inclusive pressões que vêm até de fora do Brasil. Como que você vê, dentro dessa perspectiva do novo governo, qual vai ser a relação do agro com o meio ambiente e qual seria o ideal? Bem, acho que vale a gente ressaltar que a gente capitaliza pouco o que a gente faz aqui dentro. Nós tivemos na COP agora, né, nesse último mês, e o Prêmio Nobel da Paz esteve lá para falar que o Brasil é referência na produção sustentável de alimentos. Ou seja, o Brasil enxergou antes dos outros países como produzir de forma sustentável. Então, acho que esse é o maior reconhecimento, quando você tem pessoas que não são do nosso dia a dia, não são do setor, e que vêm de uma maneira espontânea, colocam uma situação como essa. Só que a gente vende mal isso, né? Acho que nós temos ainda um grande problema no setor, que é, além da comunicação, a questão do próprio marketing dos produtos brasileiros. Vamos lá, quando eu falo de um grão de soja, que é uma commodity, que teoricamente tem padrão, né, de umidade, proteína e tudo mais, esse grão de soja brasileiro ele teria que ter um diferencial frente ao grão de soja argentino, ao grão de soja americano e o da Ucrânia. Porque aqui eu tenho no mínimo 20% de reserva legal e APP nesse grão de soja.
Só por isso, já teria que ter um produto diferenciado, mesmo sendo commodity lá fora. E a gente não consegue passar isso para fora, pelo contrário. A gente sofre muito, né, com questões, às vezes, pontuais, que não representa, de longe não representa o todo brasileiro. Como melhorar isso? Só que nós temos várias opções, não é a solução única, né? Então nós temos que, do lado, né, da produção, do produtor, o que eu precisaria? Que o governo fizesse parte dele. Então eu preciso que ter o CAR analisado e validado, né? Eu preciso que o Congresso aprove o licenciamento ambiental, eu preciso que o Congresso aprove a regulação fundiária, eu preciso que ter a regulação fundiária em andamento, como a gente iniciou agora. Então isso para começar. Eu preciso ter política de comando e controle, né, na região amazônica, mas eu tenho que ter política de desenvolvimentos regionais, né? Eu preciso ter o pagamento por serviço ambiental para dizer o seguinte, não é desmatamento zero, é desmatamento ilegal zero. Se eu quiser algo a mais, está aqui o pagamento por serviço ambiental para esse produtor que vai deixar de ter renda. Então não é uma solução única. Quem simplifica demais, se quer fazer manifesto, botar carta e dizer que nós temos que a única solução é aumentar a unidade de conservação, está sendo uma visão muito simplória, está tendo outro interesse que não é resolver o problema. Então, realmente, para resolver esse problema, a gente tem que realmente entrar em várias frentes de trabalho que depende do setor privado, do legislativo e principalmente do executivo. Bruno, muito obrigado por essa participação aqui no nosso Questão de Ordem. Eu conversei aqui com o Bruno Luque, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigado a você que acompanhou de casa. Nos vemos no próximo programa. Até lá.